Olá, chegou a hora de ficar bem informado. Foz Notícias, edição desta quarta-feira, começa agora, trazendo os principais destaques do estado do Espírito Santo. Vamos conferir as principais informações de hoje. A OAB alerta para golpes em nome de advogados da nossa região. Os combustíveis ficam mais caros a partir do próximo sábado e já é motivo de reclamação por parte dos condutores. Colatina registra queda nos casos de dengue em janeiro deste ano. Festival itinerante de cinema desembarca em Pontal do Ipiranga neste final de semana. A polícia concluiu um inquérito sobre o comércio ilegal de armas de fogo contra um empresário de Cachoeiro. Prefeito de Marataízes, no sul do estado, reuniu a imprensa para comunicar um rombo nos cofres da prefeitura de cerca de 150 milhões de reais. Estes e outros destaques agora aqui no Foz Notícias. O aumento de preço nos combustíveis anunciado para o próximo final de semana é motivo de reclamação por parte de motoristas em Linhares e região. Nas bombas, a gasolina deve ficar entre 10 e 16 centavos mais cara ao litro. Mais uma vez, o brasileiro vai sofrer com o aumento no preço dos combustíveis. A partir do dia 1º de fevereiro, gasolina, etanol e diesel ficarão mais caros devido ao aumento das alíquotas do ICMS. Dia 1º agora nós temos aumento da alíquota de ICMS. Então é o imposto estadual que vai ser corrigido. Ele está sendo corrigido em 7, alguma coisa percentual. Então o imposto vai aumentar 7% na gasolina e no diesel. O aumento de 7% do ICMS pode representar cerca de 10 centavos de diferença no preço da gasolina. Porém, por conta de outros encargos, o valor pode ser ainda mais alto para o consumidor final. Isso vai dar um reflexo para o consumidor de aumento de imposto de 10 a 16 centavos, dependendo de como ele tratar esse aumento, porque vai ter um efeito cascata. Porque quando você aumenta o ICMS, o PIS, o COFINS que é pago em cima daquele produto também vai incidir sobre esse aumento. Quem abastece o carro diariamente não recebeu muito bem essa novidade. O que você pensa agora de ter que pagar um pouco mais caro a partir do dia 1º? Cara, a tendência é piorar, porque quem roda pouco já paga não querendo pagar, né? E com esse aumento vai ficar mais puxado, vai ficar pesado, não tem cabimento isso não. Como é que você vê esse aumento chegando pra gente? Rapaz, na verdade eu nem fiz ainda um comparativo aqui com o combustível, mas eu sempre coloco o etanol para mexer menos no bolso, né? Porque o combustível, gasolina já tá bem, tá assim, um sal refinado, mas agora vai engrossar o sal. 7% a mais, rapaz, como é que pode um trem desse, moço? Nós vamos parar onde? Me fala você, aonde que a gente vai parar com a situação dessa? Quem recebe o salário mínimo, né, que vai receber a partir do dia 30 ainda, trabalhar um mês para receber, já está aumentando desde o mês passado, só foi anunciar, já começa a aumentar tudo. Combustível, então, é evidente que vai subir outras coisas, porque tudo vai depender do combustível. Tudo é transportado pelo combustível, a respeito dele. Logo, nosso bolso vai sofrer consequências em outras coisas. E se a situação está ruim, ainda pode piorar. Uma reunião que acontece entre o governo do Brasil e representantes da Petrobras pode resultar num novo reajuste. A questão do óleo. Vai ter uma reunião entre o presidente e a Petrobras. Essa reunião acontece hoje à tarde e estão pleiteando um aumento no óleo diesel. O aumento do imposto, infelizmente, o ICMS é o imposto do Estado. Esse acontece dia 1º e já está homologado. Tá aí mais um reajuste, né? E o consumidor acaba tendo que arcar com esse aumento de preços. A subseção da OAB aqui de Linhares se mobiliza contra golpistas que se passam por advogados. Um tipo de golpe que vem fazendo vítimas Brasil afora e que deixou em alerta a terceira subseção da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Linhares. Golpistas se passam por advogados e pedem pagamentos às vítimas como condição para que elas recebam valores de algum processo em andamento na justiça. Infelizmente está tendo esse tipo de recorrência de pessoas se passando por advogados, mandando mensagens como se fosse o escritório de advocacia e informando exatamente sobre o número do processo. Qual é a única distinção que acaba acontecendo na prática? O número do telefone.
Então tem que ficar atento para não cair nesse golpe. Se alguém te mandar mensagens falando que o processo deu certo, que ganhou, que agora só falta depositar uma taxazinha para o dinheiro ser liberado, tome cuidado e só aceitem caso encontre o seu advogado presencialmente lá no escritório dele ou então no telefone celular dele falar, não só por meio de mensagem de WhatsApp, porque infelizmente tem muitas pessoas caindo nesse golpe e a OAB está muito atenta. Recentemente, nossa reportagem mostrou o caso de uma idosa de Colatina que perdeu cerca de R$50 mil após ser enganada por alguém que se passou por advogado dela. O presidente da subseção da OAB orienta quem move ações de indenização na Justiça a conversar pessoalmente com seus respectivos advogados sobre o andamento dos processos. É que a pessoa diz que o dinheiro do processo está liberado. E às vezes o processo nem tem sentença, não tem absolutamente nada, mas transparece que de fato o processo se encerrou, que tem dinheiro ali parado só esperando a pessoa pagar as custas judiciais, mas de fato é um golpe e infelizmente está acontecendo não só em Linhares, mas no Brasil inteiro. O chefe da Delegacia Regional de Linhares alerta para o aumento dos crimes cibernéticos e pediu cuidado à população ao fazer transações virtuais. A gente tenta também prevenir essa situação, orientando as pessoas a não fazer negócio, não fazer tratos via mensagem de texto, via WhatsApp, via qualquer tipo de rede social. Procure pessoalmente seu advogado, procure pessoalmente aquela pessoa que vai negociar com você e faça o acordo de cara a cara, de tete a tete, para evitar esse tipo de crime que está se tornando muito comum aqui na nossa cidade. O Espírito Santo conta com uma delegacia especializada em crimes virtuais. O delegado orienta as pessoas a fazer a denúncia o quanto antes, caso sejam vítimas de algum golpe desse tipo. Procurar por isso quanto antes registrar a ocorrência. Mas, antes de cair em qualquer golpe, procure seu advogado. Antes de depositar qualquer tipo de dinheiro, qualquer tipo de valor, procure seu advogado e se oriente. Procure pessoalmente seu advogado e se oriente. Procure a Polícia Civil e se oriente antes de fazer qualquer tipo de depósito. Nós estamos funcionando 24 horas por dia na nossa regional de Linhares e os policiais vão atender e vão informar a pessoa para não depositar dinheiro na conta de ninguém e aguardar o dia seguinte para conversar pessoalmente com o seu advogado. É isso aí, a orientação é dada pelo presidente da subseção da OAB e também pelo delegado, sempre procurar o advogado pessoalmente para tirar todas as dúvidas. O município de Colatina segue com o combate ao mosquito Aedes aegypti, mas comemora a redução nos casos de dengue na cidade. Ele é pequeno, mas pode causar um estrago enorme. O Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, tem assombrado o Espírito Santo nos últimos tempos. O estado registrou um aumento preocupante nos primeiros 10 dias de janeiro deste ano nos casos de dengue. Foram 5.606 casos, uma média de 560 por dia. Já em Colatina, a história é outra. Na primeira quinzena de 2025, apenas 5 casos confirmados, com 113 notificações. Passamos por um tempo de chuva, onde a água fica depositada, onde o mosquito se prolifera, mas o controle ele é eficiente. Nós estamos mostrando de 50 casos no ano passado para 5 casos, recorde. O Centro de Controle de Zoonoses de Colatina tem desenvolvido ações importantes no combate à dengue. Nós não levamos a saúde de Colatina através de brincadeira. Nós recebemos o CCZ, o centro, sucateado. E essa foi a primeira intervenção junto com o secretário municipal de saúde. É reestruturar, equiparar melhor e incentivar os colaboradores. Óbvio que tem muita gente ainda que está incomodada. Tínhamos casos de alguns servidores fazendo 200 horas extras e nós cortamos e estamos exigindo que as pessoas produzam e que tenham de fato essa responsabilidade com o colatinense e com o seu trabalho. E aí os resultados foram imediatos. Além das equipes de agentes de saúde percorrendo bairros e distritos de Colatina, o carro Fumacê também deve voltar a circular em breve, ajudando no combate. É que a secretaria não tinha estrutura nem de remédio. A gente precisa de colocar o óleo mineral junto com esse remédio
para que os fumacês voltem a circular pelo município e a gente possa combater diretamente, mas não de qualquer jeito, porque senão a gente só causa a resistência do mosquito. O trabalho de conscientização constante e educação sobre o cuidado com ambientes que possam acumular água. E agora a gente confere como fica o tempo nesta quinta-feira de verão. O dia começa com sol entre nuvens e há previsão de chuva rápida entre a madrugada e amanhã desta quinta-feira. Em Linhares, temperaturas entre 24 e 32 graus. Colatina, variação entre 23 e 33. São Mateus, mínima de 23 e máxima de 32. Em Cachoeiro, mínima de 22 e máxima 34. Vitória, mínima de 24 e a máxima 31 graus. A seguir, Festival de Cinema Itinerante desembarca em Pontal do Ipiranga, litoral de Linhares, neste final de semana. Vamos também a São Mateus conversar com J. Barbosa. E na tarde desta quarta-feira chegou à nossa redação a informação de mais um homicídio aqui na região norte. Foi em Soretama. Um vídeo enviado por um telespectador mostra o assassinato de um rapaz ainda não identificado, né? A polícia já foi acionada. Esse homicídio ocorrido na tarde desta quarta-feira no bairro Salvador, em Soretama. Em Linhares, só no mês de janeiro já foram 10 homicídios. No final de semana, de sexta-feira até a última terça-feira, foram 5 pessoas assassinadas. Uma violência tremenda, né? Vamos mudar de assunto. Pontal do Ipiranga, em Linhares, recebe a programação do terceiro final de semana do 31º Festival de Cinema de Vitória Itinerante. Será nos dias 31 de janeiro, sexta-feira, e 1º de fevereiro, no sábado, na Avenida das Luas, a partir das 7 horas da noite. Turistas e moradores da região poderão conferir no primeiro dia de evento, a exibição da animação Tarsilinha, dirigida por Célia Catunda e Kiko Mistrorigo. Já a programação musical traz para os palcos o show do cantor Ti, com uma mistura de pop, pagode, axé e sertanejo. É neste final de semana, sexta e sábado, em Pontal do Ipiranga. Agora a gente segue para São Mateus para conversar com J. Barbosa e conferir os destaques da região. Olá, Cláudio Alves, amigos do Foz Notícias, trazendo as informações aqui de São Mateus e região. É isso mesmo, Cláudio. O balanço com esses dados foram divulgados pela Polícia Militar de São Mateus, onde, além dos crimes contra o patrimônio, os dados são positivos também na recuperação de veículos furtados ou roubados. Em 2024, o 13º Batalhão em São Mateus registrou uma queda expressiva nos crimes contra o patrimônio, destacando-se na redução de roubos e furtos. Os roubos a estabelecimentos comerciais, por exemplo, caíram mais de 71% em comparação com a série histórica de 2019 a 2023. Da mesma forma, outros crimes também apresentaram queda. O roubo à pessoa em via pública diminuiu 63%. O roubo de veículos teve uma redução de 63%. O furto em residências caiu 53% e o furto em veículos reduziu 55%. Todos esses crimes, além de apresentarem diminuições significativas, registraram os menores índices nos últimos 5 anos. Em termos de ações de repressão ao crime, o 13º Batalhão apreendeu 198 armas de fogo, 5.000 munições, mais de 90 quilos de drogas e prendeu 1.346 pessoas. Além disso, 99 suspeitos foram detidos com mandados de prisão e 75 veículos foram recuperados. O tenente-coronel Alielso de Oliveira Ribeiro, que assumiu recentemente o comando da unidade, avalia de forma positiva os resultados e reforça o compromisso com a continuidade da redução dos crimes na região. Só o grupo de abordagem apreendeu foi 99 armas, né? Então iremos continuar fazendo abordagem, blitz, que isso dá mais sensação de segurança para a comunidade, né? Para a população de São Mateus. Os motoristas de ambulâncias desempenham um papel fundamental na prestação de cuidados à saúde da população. Nós conversamos com um desses profissionais sobre os principais desafios da profissão. Servidor público há 28 anos em São Mateus, Joaquim já prestou serviços a vários setores do município. Há 6 anos ele trabalha como motorista de ambulância. Disse que o profissional precisa ficar atento às chamadas.
A pessoa tem que ficar sempre atento a tudo. Porque sempre ali tem uma água-viva, tem um acidente, tem algum chamado do postinho de saúde, aí você tem que atender tudo. Joaquim faz parte de uma equipe de motoristas de ambulância da Secretaria Municipal de Saúde que fica de plantão no balneário de Guriri. Ele disse que no dia a dia são atendidos vários tipos de ocorrência. Quais são os principais atendimentos feitos aí pelo plantão aqui, tanto você como os outros motoristas? Muito bebida alcoólica, combo alcoólico, entendeu? Muitas garrafas que quebram no meio da rua, corta os pés, a gente leva para o postinho de saúde aqui, enfim. Caso contrário, muitas vezes briga, um baleado, tudo só para a gente aqui. Joaquim afirma que vê a cada dia uma oportunidade de servir e fazer a diferença na vida das pessoas. Mas, em muitos casos, é difícil manter o controle emocional. A gente fica abalado porque ali está sendo aquele paciente, podia ser um parente da gente, certo? E aí é uma adrenalina só, porque lá atrás tem uma técnica de enfermagem ou uma enfermeira, sempre ela fala, motorista, anda mais um pouquinho. Além de atender emergências médicas, ele também foi motorista do Rabecão, que faz o transporte de corpos. Em um de seus relatos mais marcantes, ele relembra um atendimento na região de Itaúnas, numa ocorrência de afogamento. Minha experiência foi no Rabecão. Foi no Rabecão, ali você tem que ter o psicológico muito firme, que aonde lá em Itaúnas, quando o bombeiro tinha tirado a criança dentro d'água, né, que lá se dá o nome daquele saco, se dá o nome Zé Gotinha. Quando o bombeiro tinha colocado a criança no Zé Gotinha, a perita pediu para mim abrir aquele Zé Gotinha, abrir, que eu fui ver, a menina era a cara da minha filha. Aí, como eu sou separado, aí tinha tempo que eu não via minha filha, a menina na época ficou na minha mente, tinha 8 anos de idade, cabelinho todo enroladinho, aquilo ali me abalou muito, certo? Me abalou muito e a pessoa tem que estar com um psicológico muito bom para poder a pessoa trabalhar no sistema desse aí. Um outro problema relatado pelo motorista são os trotes, que, segundo ele, prejudicam o desempenho do trabalho. Não é só a gente, igual o bombeiro, SAMU, entendeu? A gente mesmo na central, constantemente, irmão. Você já chegou em algum determinado local onde chegou e constatou que não havia nada? Nada, igual nas escolas, menino, quando tinha aqueles orelhão, as crianças sempre ligavam, direto. Ligavam, quando chegava lá também não era nada. E hoje ainda continua acontecendo? Continua. E qual o pedido que você, como motorista, como profissional da área, que vive os problemas do dia a dia, qual a orientação que você passa? Eu faço o seguinte, que não faça isso, porque vamos supor que quando eles estão ligando, pode ser um parente deles que está passando mal, que a gente não vai poder atender, que vai atender aquela ligação que ele está fazendo, e acaba esse paciente deles indo a óbito, e aí você não pode fazer nada. Pois é, a vida de um motorista de ambulância vai muito além de dirigir um veículo de emergência. Ela envolve responsabilidades emocionais e psicológicas que muitas vezes são invisíveis aos olhos da comunidade. Com isso, encerramos a nossa participação de hoje. A gente volta amanhã, viu? Forte abraço e até lá, Cláudio. Obrigado, Jota, pelas informações aí direto de São Mateus. Até a próxima edição. Veja agora os números do Mercado Agro. O café arábica bebida dura fechou cotado a R$ 2.417 a saca. Conilon tipo 7, R$ 1.990. Já o café Conilon tipo 7,8 está cotado a R$ 1.985 a saca. A pimenta do reino está a R$ 29 o quilo e a saca do cacau fechou valendo R$ 3.752. Estamos de volta, minha gente, com o terceiro e último bloco do Foz Notícias de hoje. A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o comércio ilegal de armas de fogo por parte de um empresário de Cachoeiro de Itapemirim.
A ação aconteceu em 18 de dezembro do ano passado no bairro Vila Rica, em Cachoeiro. Um empresário de 39 anos, suspeito de comercializar armas ilegalmente, foi preso em flagrante. E na mesma operação, 48 armas, 7.000 munições e documentos falsos foram apreendidos. A Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos, a Desarme, concluiu o inquérito esta semana. Durante uma coletiva de imprensa, o delegado Guilherme Eugênio Rodrigues relatou que o empresário vendia armas ilegalmente, além de documentos falsos de autorização de porte no valor de R$50 mil. Esse comerciante vendia um documento falso que ele dizia se tratar de um porte nacional de armas. Ele vendia por R$50 mil um documento que alegadamente daria ao portador o direito de circular por todo o território na posse de uma arma. E um dos compradores desse documento de certa forma, acabou contando vantagem para os colegas, acabou exibindo esse documento para os colegas, dizendo que ele agora podia andar armado. E os colegas dele fizeram então contato com a Desarme, que por sua vez encaminhou o documento ao Exército que por sua vez constatou a falsidade do documento e deu início à ação de fiscalização, em meio à qual todas essas irregularidades foram sendo pouco a pouco reveladas. Além de fraudar os documentos, o homem ainda vendia armas para milicianos e pessoas com histórico criminal. A maioria dos compradores dessas armas ilegais detinha antecedentes criminais. Entre eles havia muitas pessoas do estado do Espírito Santo, mas principalmente pessoas do estado do Rio de Janeiro. Havia também algumas pessoas de São Paulo e Santa Catarina. A maioria deles já tem antecedentes criminais marcados por prisões anteriores, mas a metade deles já foi efetivamente presa em algum momento. Entre os espíritos santenses presos, predomina o crime de porte ilegal de armas. São pessoas que foram presas uma ou mais vezes na posse ilegal de armas ou por receptação de produtos roubados. As investigações também apontaram que o empresário, dono da loja, possuía contas em 73 instituições bancárias. Uma delas alertou a COAF sobre possível lavagem de dinheiro. Essa notificação ao COAF, feita por um desses 73 bancos, já realizada por um desses 73 bancos, mostra que esse empresário vinha movimentando um montante de dinheiro absolutamente incompatível com o faturamento que ele havia declarado. Ele declarou ao banco ter um faturamento bruto de R$17 mil por mês, mas movimentou em aproximadamente 9 meses quase R$1 milhão, mais de R$950 mil. Ele prestou informações falsas ao banco e o banco também constatou que ele dissimulava a origem e o destino do dinheiro. Ele transferia dinheiro para laranjas e depois esses laranjas transferiam esse dinheiro para terceiros e comumente pessoas pagavam para laranjas e esses laranjas transferiam dinheiro para o estabelecimento. Tudo de forma a evitar que houvesse vínculos financeiros entre a loja e determinadas pessoas. De acordo com o delegado, os capixabas que se encontravam de posse dessas armas ilegais vendidas pelo comerciante foram notificados e já realizaram a entrega. Todos os compradores que efetivamente se encontravam na posse dessas armas no estado do Espírito Santo, não encontramos elementos que fossem capazes de provar a má-fé dele, ou seja, de provar que eles sabiam que estavam envolvidos em uma transação ilegal. Todos os espíritos santenses que se encontravam em poder de armas ilegais vendidas por esse lojista já foram notificados e entregaram as armas adquiridas ilegalmente, evitaram a prisão em flagrante por meio dessa entrega e a Polícia Civil não encontrou elementos que comprovem a má-fé deles. Então a nossa sugestão para a Justiça vai ser o arquivamento do inquérito em face desses lojistas. O nosso único indiciado é o lojista. De acordo com a polícia, o acusado permanece preso. Ele foi acusado por comércio ilegal de arma de fogo, estelionato, lavagem de dinheiro e posse ilegal de arma de uso restrito. O nome do comerciante não foi divulgado, mas de acordo com o delegado, ele é uma pessoa conhecida na cidade de Cachoeiro por promover a manutenção e a customização de armas de fogo. Ele tinha uma boa reputação em Cachoeiro de Itapemirim, muito conhecido em todos os clubes de tiro, em todos os estabelecimentos legais destinados à venda de armas, e ele promovia a manutenção de armas de fogo e a customização, ou seja, o incremento estético dessas armas. Então, poucas pessoas desconfiavam dele em Cachoeiro de Itapemirim, pessoas de bem, inclusive, confiavam nele, e há entre os compradores, além desses
muitos titulares de antecedentes criminais muito sujos a pessoas de absoluta boa-fé, pessoas de boa reputação que foram em algum momento enganadas pelo lojista. E o prefeito de Marataízes, também no sul do estado, Toninho Bittencourt, reuniu a imprensa para expor o que ele classificou como um rombo na situação financeira do município, né? Um rombo de pelo menos 150 milhões de reais. A coletiva de imprensa concedida pelo prefeito de Marataízes, Toninho Bittencourt, teve o objetivo de apresentar o balanço das ações realizadas durante o primeiro mês de sua gestão. O evento trouxe à tona desafios financeiros que foram herdados da gestão anterior. De acordo com o prefeito, a situação encontrada foi pior do que o esperado, mas ele afirmou que a equipe está empenhada em buscar soluções e garantir os serviços essenciais à população. Eu não esperava encontrar isso aí, esperava encontrar, sim, dificuldade, porque a gente percebia que o andamento da gestão não era legal, mas não esperava que fosse tanto. Mas não adianta eu ficar reclamando agora, o que eu quero é superar isso e partir para frente. Nós vamos superar e continuar as obras que foram paralisadas, como prometi, fazer as obras que eu também falei que faríamos, dar uma assistência especial para a agricultura. E nós temos um projeto para fornecer calcário, adubo, aração de terra, mudas, para os nossos produtores aumentarem ainda mais essa produção e levar ainda mais o nome de Marataízes pela nossa fruta, que é o abacaxi. Segundo o prefeito, o município enfrenta um rombo de 150 milhões de reais, agravados por um alerta do Tribunal de Contas referente ao uso irregular de royalties do petróleo, que pode gerar uma dívida adicional de 110 milhões de reais. A prefeitura já adotou medidas de contenção de gastos para tentar equilibrar as contas, entre elas a redução da folha de pagamento, que passou de 13 milhões para 10 milhões de reais. Nesse mês nós já economizamos 3 milhões na folha de pagamento. Esses recursos que nós vamos economizar com folha de pagamento, com combustível, com aluguéis de prédios e casas, esses serão os recursos que serão investidos. Por hoje é só, continue seguindo as redes sociais da TV Foz no Instagram, no Facebook e no nosso canal no YouTube. Até a próxima edição.